Saudações para você que acompanha aqui o nosso canal e para muita gente o ano no futebol brasileiro vai começar agora com o término dos campeonatos estaduais que tem perdido, prestígio, tem perdido representatividade e importância nos últimos anos. E agora vem aí o Campeonato Brasileiro, a Libertadores entrando no momento decisivo aí da primeira fase. Enfim, os clubes vão para o chamado período mais importante, período que vale muito mais. E claro que os estaduais têm perdido prestígio, com algumas exceções, obviamente, né? As finais são sempre diferentes, né? Nós tivemos finais aí com grandes públicos, estádios lotados, né? Mas aí tem a rivalidade, tem a questão ali, né, de ganhar do seu principal rival, e isso entusiasma a torcida. Agora, de um modo geral, obviamente, que os estaduais têm perdido muita importância, primeiro na questão financeira e também na parte técnica, né? Trazendo aqui para a nossa realidade, o Campeonato Paranaense foi muito pobre mais uma vez. A fórmula precisa ser mudada, não dá para admitir que essa fórmula seja mantida para o próximo ano e é preciso fazer alguma coisa para o Campeonato Paranaense. Precisa ser feito alguma coisa por parte da federação, por parte dos clubes, que também tem e muito responsabilidade, né? Porque é preciso mudar esse cenário. Nós temos um campeonato cada vez mais pobre, termos financeiros, termos técnicos, né? Quando você não tem dinheiro, você não tem dinheiro para montar o time, né? Então o time fica ruim, o espetáculo é pobre. Cada vez menos gente nos estádios e cada vez menos os clubes dando importância ao Campeonato Paranaense. Então, da forma como está, não pode ficar, né? Porque daqui a pouco, né, nós já temos aí o Atlético, esse ano foi o Londrina, né, utilizando aí um time que não era o principal. Daqui a pouco vai ser o Curitiba, vai ser o Paraná, vai ser o Operário, e o campeonato vai perdendo muito mais importância. E o retrato, né, desse nível técnico baixíssimo, desse campeonato muito ruim do ponto de vista competitivo, foi a classificação final do campeonato. O Toledo foi vice-campeão, ganhando 3 jogos em 15 partidas. Até o Londrina ganhou mais, né, que o Toledo. O Londrina ganhou 5 jogos. Então, assim, é inadmissível, né, que um vice-campeão ganhe só 3 jogos em 15. Por quê? Porque a fórmula de disputa ela não prevalece para o melhor time, né? Ela permite isso, né? O Toledo, que foi campeão do primeiro turno, só não foi rebaixado ao final do segundo turno porque o regulamento não permitia, e teve essa campanha pífia como vice-campeão. Então, essa fórmula precisa mudar urgentemente. Os clubes precisam encontrar uma outra maneira de tentar deixar o campeonato um pouco mais competitivo a partir do ano que vem. E é atrativo por parte, né, do torcedor. E por outro lado, o Campeonato Paranaense tem mostrado, e isso obviamente que é mérito, né, do Atlético, uma diferença cada vez maior do Atlético em relação aos seus concorrentes, em relação aos seus adversários. Diferença técnica, diferença financeira, de planejamento, de estrutura, né? O Atlético hoje está muito, mas muito à frente de qualquer outro clube do futebol paranaense. E os resultados no Campeonato Estadual têm mostrado isso. O Atlético tem jogado com esse planejamento aí, defina como você queira, né? O time aspirante, sub-23, o time B, o time C, enfim. O Atlético não joga com o seu time principal no Campeonato Paranaense. Isso começou em 2013, ou seja, esse ano foi o sétimo ano seguido que o Atlético joga sem o seu time principal. Nesses 7 anos, o Atlético chegou 5 vezes à final, foi campeão 3 vezes, perdeu 2 títulos para o Curitiba, e dos últimos 4 anos ele ganhou 3. Então, mostra a diferença, né, que o Atlético, mesmo com o seu time de aspirantes, mesmo com o seu time C, ele é muito melhor que os outros. E isso é preocupante, né? Preocupante para os clubes, né? Eu acho que Curitiba, Paraná, Londrina, principalmente esses 3, né, tem que estar muito preocupados com isso, né? Pô, tudo bem, o Londrina esse ano até usou um time que não era considerado o principal, emprestou alguns dos seus principais jogadores e tal, mas mesmo assim o Londrina não conseguiu chegar nem sequer a uma final de turno. Então acho que esses clubes têm que se preocupar sim, né, em ser mais competitivos, porque senão daqui a pouco o Atlético vai criar uma hegemonia no Campeonato Paranaense
que aí a competição vai ficar ainda menos atrativa do que ela já é. Então, são pontos que os clubes, a federação e as pessoas que envolvidas no futebol paranaense precisam rever, né? Regulamento, interesse por parte da torcida, buscar recursos, ter um campeonato mais atrativo do ponto de vista técnico e financeiro e, consequentemente, que esse campeonato seja atrativo também nas arquibancadas. O Londrina terminou o Campeonato Paranaense com uma média de menos de 1.000 torcedores por jogo. É uma coisa que não vale nem a pena comentar, né? De tão ruim que é. Então, essa reflexão precisa ser feita por todos os envolvidos no futebol paranaense, porque os clubes são responsáveis também, inclusive, para eleger quem está lá na frente da federação. Do jeito que está, o Campeonato Paranaense vai ser cada vez mais deficitário, cada vez mais pobre do ponto de vista técnico, cada vez com menos gente no estádio e, pelo jeito, cada vez mais com o Atlético sendo campeão pela sua grandeza, pela sua estrutura, mas também muito pela fragilidade dos seus principais rivais. Grande abraço, até o próximo vídeo.